Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa segunda aula, certo? Aula passada nós falamos um pouco sobre os tipos de movimento, falamos sobre a posição anatômica de referência, sobre os planos e vimos também o que era o eixo, certo? Hoje nós vamos dar início à biomecânica do crescimento e do desenvolvimento do osso, para que a gente entenda um pouquinho melhor sobre realmente a biomecânica do nosso corpo. Então, quais são os aspectos biomecânicos do sistema ósseo? Para que a gente entenda, a gente tem que relembrar alguns detalhes antes. Primeiro, nosso corpo tem quantos ossos? Lembrando, o corpo humano ele possui 206 ossos. O osso ele é um tecido vivo, a gente sabe que o osso ele é bastante vascularizado, certo? Ele é também um tecido dinâmico, porque ele cresce até a idade adulta, onde esse crescimento ele pode ser longitudinal ou circunferencial. Ele também, após a idade adulta, os ossos eles estão em constante remodelagem, certo? Quando chega a idade adulta, ele para o crescimento, mas em compensação ele está em constante remodelagem. E a gente vai ver que essa remodelagem ela vai depender de algumas células que a gente tem no osso, que são os osteoclastos e os osteoblastos. Mas na frente a gente vai ver a diferença entre um e outro. Constituintes do osso. A gente sabe que alguns componentes constituem o osso, E dependendo desses componentes, vai haver uma diferença entre os ossos de algumas pessoas em relação a outras. Os maiores constituintes do osso são carbonato e fosfato de cálcio, o colágeno e a água, certo? O carbonato e o fosfato de cálcio geralmente correspondem a aproximadamente 60% e 70% do peso do osso. Esses minerais, de cálcio, eles vão dar o quê? Rigidez ao osso, vão deixar o osso mais forte. Por isso é que a gente diz, quando a pessoa está com o osso fraco, ela está com uma pequena quantidade de cálcio, porque isso realmente influencia. Quanto mais mineralizado o osso, quanto mais cálcio, fosfato e carbonato de cálcio no osso, mais forte ele vai ficar, certo? O colágeno, ele já vai o quê? Ele vai dar elasticidade ao osso. E quanto à questão da água, ela vai variar entre aproximadamente 25% e 70% do peso do osso, certo? Aí aqui eu coloquei uma figura para vocês, no material de vocês, para que vocês identifiquem o osso. E ele vai mostrar algumas partes do osso, como as epífises, proximal e distal, e a diáfise, que é o corpo do osso. Então, esse é o básico, vocês entenderem quantos ossos a gente tem, quais são os componentes principais do osso e o que ele realmente tem de importante para o osso. Quanto à organização estrutural do osso, o que é que a gente pode ter? Como eu já falei para vocês, a porcentagem de mineralização óssea não varia apenas com a idade do indivíduo, certo? Mas também com a localização do osso no corpo. Porque alguns ossos, como a gente vai ver que a força, vários tipos de força vão influenciar no osso para que ele melhore ou não a questão da sua densidade. E uma dessas forças que atuam nos ossos é a força da gravidade. Alguns ossos estão mais expostos a essa força da gravidade, outros não. Então, a força da gravidade, ela influencia diretamente nessa questão. Então, a localização do osso no corpo, ela também vai influenciar na questão da mineralização. Não só a idade, que a gente vai ver também que a questão da idade é muito importante. Quanto mais a questão dos idosos, Os idosos, eles têm uma perca desses componentes que eu falei para vocês do osso no decorrer do tempo. Quanto mais poroso o osso, menor a proporção de fosfato e carbonato de cálcio. Então, quanto mais o osso tem aqueles buraquinhos, a porosidade, quanto mais poroso ele é, então menor vai ser a quantidade de cálcio nesse osso. E maior a proporção de tecido ósseo não mineralizado. Então, a porosidade, ela é maior quando se há uma menor mineralização desse osso. Desculpa. O osso menos poroso, ou cortical, que é o osso mais forte, mais rígido, quando ele tem menos
quando a quantidade daqueles buraquinhos é menor, a gente diz que ele é menos poroso e esse osso ele pode ser chamado também de osso cortical. Esse osso ele é mais rígido, né? Então, quanto mais rígido e menos poroso, ele também suporta uma maior quantidade de estresse. O osso mais poroso ou esponjoso, também pode ser chamado assim, pode suportar uma maior deformidade antes da fratura. Por quê? Porque ele se torna mais, como é que eu posso dizer para vocês? Ele resiste mais e ele consegue se deformar mais que o osso rígido. Aí eu coloquei uma figura para vocês observarem que nas extremidades dessa figura a gente tem um osso mais denso, né? Mais calcificado, menos poroso. Já no meio, ele está cheio de buraquinho, que é a parte porosa do osso. Essa parte é a parte mais frágil do osso. Células ósseas, como eu falei antes, que são as células que vão ajudar na questão da deformação do osso. Nós temos 2 tipos principais de células. Quais são essas células? Os osteoblastos e os osteoclastos. Quem são os osteoblastos? Eles ajudam na formação do osso, certo? Durante a maturação. E em resposta ao aumento do estresse mecânico. Então, os osteoblastos, a gente diz que eles produzem osso, certo? E quando a gente aumenta o estresse mecânico nesse osso, eles também aumentam a produção. Os osteoclastos, eles reabsorvem as células de osso, né, de tecido ósseo, durante a maturação. E eles também respondem ao estresse nesse osso. Então, quanto menos estresse o osso recebe, mais tecido ósseo vai ser absorvido pelos osteoclastos, que são as células que reabsorvem o osso. Aí eu coloquei a figura das 2 células para vocês observarem. E coloquei bem separado para vocês entenderem melhor, porque são nomes bem parecidos, né? Então, os osteoclastos reabsorvem e os osteoblastos formam osso. Os ossos, eles desempenham 2 importantes funções mecânicas para os seres humanos, certo? Ele fornece uma estrutura esquelética rígida, que sustenta e protege outros tecidos do nosso corpo. Ele também forma um sistema de alavancas que pode ser movido pelas forças musculares aplicadas. Em resumo, qual é a importância do esqueleto para a gente, né? Dos ossos? Eles protegem os órgãos internos, eles ajudam a sustentar o nosso corpo e ele também, juntamente com o sistema muscular, vão ajudar na locomoção desse corpo. Recentemente, o papel do exercício na manutenção de saúde e da mineralização óssea tornou-se um importante tema de pesquisa. Quais são esses motivos, né? Como é que eu posso dizer para vocês? Deles acharem tão importante para pesquisarem sobre esse tema. É o aumento da proporção de idosos, porque a gente sabe que a questão dos idosos está aumentando muito no Brasil, certo? E no mundo também. A população jovem está diminuindo e a população idosa está aumentando. Por isso que vocês estão aqui fazendo esse curso, porque é um público que aumenta muito. Então, eles precisam entender sobre essa questão da mineralização, porque a gente sabe que os idosos sofrem muito com isso. A questão das fraturas, porque os ossos se tornam mais frágeis. Aumento da prevalência de osteoporose. A gente vai ver a diferença da faixa etária entre homens e mulheres quando começa a aparecer esses sintomas de osteoporose, porque eles aparecem, certo? Perda da massa óssea em locais fora da influência do campo gravitacional, como eu já falei para vocês, porque a força da gravidade, ela influencia na questão também da mineralização do osso. Então, esses são alguns fatores que fizeram que as pessoas se interessassem a estudar sobre esse tema da mineralização no osso. As cargas mecânicas sobre os ossos, como é que isso funciona, né? As forças, elas atuam sobre os ossos de maneiras diferentes. As forças, elas podem ser divididas em 3 categorias de acordo com a direção na qual elas atuam sobre os objetos. Quais são esses tipos de força? Nós temos a força de compressão, de tensão
e de deslizamento. Então, são as 3 principais forças que a gente tem: compressão, tensão e deslizamento. A gente vai ver cada uma delas agora. A força compressiva ou força de compressão, ela pode ser entendida como uma força de aperto, né? Onde uma vem de cima e a outra de baixo e se encontram. Então, essa é a força de compressão. O peso do corpo, ele funciona como uma força de compressão sobre os ossos que o suportam, né? Porque tem a força que vem de baixo e tem a questão do peso que vem de cima para baixo. Então, essa é um tipo de força de compressão. A maioria dos ossos do nosso corpo sustentam o nosso peso. Cada vértebra da coluna deve suportar o peso de todo o corpo acima dela. Então, quanto mais embaixo, né, quanto mais embaixo a vértebra, mais peso ela vai suportar do nosso corpo. Então, a força de compressão ela é entendida como uma força de aperto. Coloquei uma figura de 2 vértebras para que vocês compreendessem melhor esse tipo de força. E a força tênsil ou força de tensão, né? É o oposto da força compressiva. A força compressiva ela vem uma de encontro à outra, enquanto a força de tensão ela puxa uma para o lado e a outra para o outro lado, né? É uma força de estiramento que cria tensão entre o objeto sobre o qual ela está sendo aplicada. Força de tensão é exercida sobre o osso quando os músculos inseridos nele se contraem, certo? Porque ele está inserido de um lado e do outro, então quando ele se contrai, ele provoca uma força de tensão, porque ele sai de um músculo, o músculo sai de um osso, mas ele se insere no outro, certo? Então, quando há um movimento, um puxa para um lado e o outro também puxa para o outro. Então, há essa força tênsil no osso. Também coloquei uma figura mostrando o sentido da força para que vocês compreendessem melhor. E a força de deslizamento, né? Ela tende a causar um deslocamento de uma parte do objeto sobre a outra. É uma força, né, que um objeto vai para um lado e o outro vai para o outro, provocando esse deslizamento. Também coloquei a figura para vocês observarem de forma melhor. E o estresse mecânico? O que seria o estresse mecânico? Um dos fatores que afeta o resultado da ação de força sobre os ossos do corpo humano, né? Então, essas forças que a gente viu, ela vai provocar um resultado nos ossos do corpo humano. Que resultado é esse? A gente chama esse resultado de estresse mecânico. Ele representa o resultado da distribuição interna de forças aplicada externamente sobre o corpo. Então, a força que vem aplicada externamente, né? E o estresse é o resultado que acontece internamente no osso em relação a essa força que vem de forma externa. Então, a força vem de forma externa e dentro do osso acontece o estresse, que é a reação a essa força. Uma força atua sobre uma superfície pequena, produz mais estresse do que a mesma força atuando sobre uma superfície maior. Então, quanto menor a superfície, maior o estresse, certo? Porque a superfície menor, a mesma força que atua, por exemplo, numa vértebra menor, que vai atuar numa vértebra maior que está lá na lombar, ela vai sofrer estresses diferentes. É a mesma força, porém a superfície, o osso, né, que está recebendo essa força, um é maior que o outro. Então, o estresse também vai ser diferenciado. Quando o impacto é aplicado a um corpo humano, a probabilidade de lesão de tecidos corporais está relacionado à magnitude e direção do estresse criado pelo impacto. Então, quando a força ela é aplicada ao corpo, a lesão ela vai ser proporcional também ao tamanho do estresse que esse osso vai sofrer em relação à força. Eu coloquei um exemplo de estresse mecânico em relação à coluna vertebral para que vocês observassem. Aí nós temos aqui a figura, certo? Da coluna mostrando todas as vértebras, da cervical até o cóccix. Como é o exemplo que eu coloquei aqui para vocês? Se vocês observarem, né, pelo fato de uma vértebra lombar sustentar mais peso que a vértebra torácica, quando uma pessoa está em pé, o estresse compressivo na região lombar
deveria logicamente ser maior. Entretanto, a quantidade de estresse presente não é diretamente proporcional à quantidade de peso suportado, porque as áreas de superfície de sustentação das vértebras lombares são maiores que a das vértebras superiores da coluna. Foi o que eu falei para vocês. Apesar de o peso, né, que ele vai receber, tanto na torácica quanto na lombar ser o mesmo, mas o estresse vai ser diferenciado, porque o tamanho das vértebras são diferentes. Então, quanto menor o osso, maior vai ser o estresse, certo? Porque a capacidade de suportar também talvez seja menor. Vai depender, lógico, da questão da mineralização também do osso, mas o estresse, ele vai depender do tamanho da superfície em que a força está sendo aplicada. Vamos falar um pouco agora sobre a hipertrofia óssea. O que é a hipertrofia óssea? Os ossos de pessoas fisicamente ativas são mais densos e mais mineralizados do que os de pessoas sedentárias, certo? Então, pessoas que são ativas, que praticam atividade física, possuem ossos mais densos, mais pesados e, porém, mais mineralizados do que pessoas que são sedentárias e que não praticam nenhum tipo de atividade física. Quanto maior a força ou a carga habitual encontrada, maior é a mineralização do osso. O que é que ele quer dizer com isso? Que quanto mais atividade física se pratica, mais forte vai ficar o osso. Por quê? Porque a mineralização, ela depende do estresse que é provocado pela força, certo? Que vai provocar o quê? A questão da diminuição da porosidade do osso. Então, a gente vem falando isso desde o começo. Atividade física de impacto provoca o quê? Mineralização no osso. Porque vai deixar o quê? Ele mais rígido. A atividade física, ela é importante para ajudar na mineralização do osso, certo? Exercícios regulares aumentam a densidade óssea tanto nos membros diretamente envolvidos, quanto no sistema esquelético como um todo. Porque às vezes você acha que está realizando uma atividade física direcionada a um determinado segmento do corpo, mas o benefício, ele pode ser maior naquela região, mas ele também vai ser no corpo como um todo. Então, a atividade física ela é importante, principalmente para os idosos. O idoso ele não pode ficar sem praticar atividade física, porque quanto menos ele pratica, mais frágil o sistema esquelético dele vai ficar, menos mineralizado o osso vai ficar. Então, a atividade física é importante para ajudar na mineralização desses ossos e evitar que eles caiam, que eles, decorrente da queda, tenham fraturas, né, e venham a ficar num leito de hospital ou mesmo em casa, numa cama. Então, quanto mais atividade física ele praticar, melhor. Claro que tudo isso tem que ser de forma segura e orientada. E o contrário da hipertrofia, a atrofia óssea. Vamos ver o que é a atrofia óssea. Enquanto o osso responde ao aumento do estresse mecânico hipertrofiando-se, ele mostra uma reação oposta ao estresse reduzido, né? E quando eu pratico atividade física, o osso não hipertrofia, ele não aumenta a quantidade de massa óssea. O contrário acontece quando você não pratica atividade física. Vocês lembram das células de absorção, de reabsorção do osso? Exatamente. O que é que vai acontecer? Vai aumentar a reabsorção e diminuir a produção de osso, certo? Então, o que é que ajuda na produção de osso? Atividade física. Se você não pratica, então vai haver uma atrofia óssea. Vai haver uma maior absorção desse osso. O estresse ele é necessário para a manutenção da integridade óssea. O estresse ele só é provocado pela atuação da força. Se ele é importante, a força ela deve ser provocada através de quê para a gente? Através da atividade física. Então, o idoso precisa praticar atividade física. Não só o idoso, todo mundo, mas como a gente está voltando mais para a questão do idoso, por isso que eu falo para vocês que é importante essa questão da atividade física para o idoso. Quando o estresse normal exercido sobre o osso pela contração muscular e pela sustentação do peso do corpo são removidos, o tecido ósseo é atrofiado. Então, quanto mais a pessoa fica sedentária, no caso do idoso, o idoso que fica acamado, isso dificulta bastante, porque nem o estresse do dia a dia que é provocado pelo caminhar, pelo ficar em pé, porque a gente viu que quando a gente está em pé,
o peso do corpo, ele provoca o estresse em algumas regiões, na maioria dos ossos. Então, tudo isso vai diminuir a questão da mineralização do osso e vai provocar o enfraquecimento ósseo dessa pessoa. Quando ocorre a atrofia óssea, a quantidade de cálcio contida no osso também diminui, como eu já falei. Então, atrofiou o osso, diminui a quantidade de cálcio. Diminui o peso e a resistência do osso também, porque quem dá peso ao osso é a questão da mineralização. Quanto mais mineralizado, mais denso esse osso vai ficar, mais pesado ele vai ficar. Quanto mais denso, quanto mais mineralizado, mais resistente também ele fica. Isso pode ser encontrado também, como eu já falei, essa questão da diminuição da densidade e da resistência óssea em pacientes que estão no leito, em pessoas idosas e também nos astronautas. Por quê? Porque a força da gravidade, ela atua sobre os ossos e lá em cima a gente sabe que essa força não existe. Então, por isso que quando eles estão lá, eles precisam pegar um pezinho, fazer uma atividade física, se movimentar o máximo que eles puderem, porque a força da gravidade não existe lá. Então, é uma força a menos que vai atuar no corpo dessas pessoas. E uma doença que é provocada, né, pela questão da falta de mineralização no osso, da pouca densidade, do enfraquecimento desse osso, é a osteoporose, que é uma doença que a gente já vem falando há bastante tempo nela, né? Qual é a característica dessa doença? É a perda excessiva de componentes mineral e da resistência do osso. Então, essa é a maior característica dela. Ela é observada na maioria dos indivíduos idosos, certo? Ela manifesta-se geralmente após os 40 anos nas mulheres e nos homens após os 60 anos de idade. É nessa fase, né, dos homens e das mulheres dos 40 e dos homens após os 60, que a reabsorção óssea começa a exceder a produção de osso. Ou seja, há uma maior reabsorção de ossos sobreposta à produção óssea. Estima-se que 90% das fraturas que ocorrem após os 60 anos de idade são relacionadas à osteoporose, certo? Para diminuir o risco de adquirir osteoporose, as mulheres, principalmente as mulheres, porque a recorrência é maior em mulheres, elas devem manter uma dieta adequada e também praticar exercícios físicos regularmente. Lembrando que mineralização do osso, ela depende da atuação da força para produzir um estresse nesse osso, certo? Algumas atividades de impacto são mais recomendadas. Por isso que alguns médicos recomendam aos idosos a questão da musculação, para ajudar, né, nessa questão de fortalecer o esqueleto ósseo, para que esses idosos não caiam durante o dia a dia, porque a gente sabe que é muito recorrente a questão das quedas, e evitem a questão das fraturas, porque quanto mais idoso, mais difícil também desse osso voltar a se estabilizar, certo? Eu coloquei bem aqui na frente para vocês, no material de vocês, uma figura que representa um osso, certo? Um osso normal e um osso com osteoporose, ou seja, um osso mais poroso, né? Aí vocês vão ver que o osso normal, ele existe a porosidade ela é normal, porém, os buraquinhos, se vocês repararem, eles são bem menores. Já no osso com osteoporose, essa porosidade ela é bem maior. Esses buraquinhos, eles são bem maiores, há um espaço bem maior entre eles, deixando o osso mais propenso a fraturas, certo? Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês em relação à questão do crescimento e do desenvolvimento dos ossos é isso. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente continua. Muito obrigada.